Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tempestade da Alma, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Estamos dando início à leitura do primeiro capítulo, Quando um tsunami atinge o coração, do sofrimento à força. Áudio número 3. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Em meio ao sofrimento, Tu és a nossa fortaleza. Que ela possa compreender que está sustentada em Ti e que o Senhor é aquele que ordena a tempestade se acalmar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. É um lugar secreto, a terra de lágrimas. O Pequeno Príncipe. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Salmos capítulo 34, do versos 18 ao 19. Sou fanática por futebol americano. Aos meus amigos ingleses, não estou me referindo aqui àquele grande e glorioso esporte do mesmo nome, futebol. E sim ao futebol praticado unicamente no contexto norte-americano, em que homens imensos com ombreiras enormes são derrubados pelo equivalente a um touro gigante em esteroides. Não me importa em dizer que demorei um pouco para perceber isso. O futebol americano, com sua avalanche de regras obscuras, não é um esporte fácil de entender para quem não cresceu convivendo com ele. Quando morei em Virginia Beach, amigos me perguntaram se eu gostaria de ir de carro com eles até Washington para assistir aos jogos de um determinado time, só para depois me pedirem para ficar em casa ou parar de fazer tantas perguntas. Naquele jogo havia muita coisa que me parecia incompreensível. Por exemplo, quando um grupo de homens parecia estar fazendo um bom trabalho para dominar o jogo, por que eles tinham de ir para o banco? E depois que algo desse errado, por que tinham de deixar outro grupo fingir? O que é exatamente uma desvantagem e quando saber que se está em desvantagem? E se você estiver em desvantagem, no lugar certo? Por que os técnicos jogam um lenço no campo quando estão insatisfeitos com uma decisão? Sempre pensei que é justamente quando estamos infelizes que precisamos de um lenço. Tudo mudou para mim, no entanto, quando William, meu pai de criação, veio viver conosco. Sua presença paciente e inteligente em nossa casa me mostrou o caminho através do labirinto de regras até a terra mágica, que está um pouco além do conhecimento britânico. Toda segunda-feira à noite, William e eu nos sentávamos lado a lado e ele conversava comigo sobre a disputa semanal do NFL. Além de responder corajosamente a minha saraivada de perguntas. O que é o primeiro down? Por que aquilo não foi um touchdown? Por que tanto spandex? Ele tinha uma paciência e um conhecimento infinito. Durante os 2 anos que vivemos com ele antes de sua morte, ele transmitiu suas ideias para mim. O último grande jogo a quem assistimos juntos foi entre o São Luís e o Tennessee, no Super Bowl. Um jogo formidável para nós. Naquela época vivíamos em Nashville, então o nosso time, os Titãs, fizeram uma apresentação no maior palco de todos. E antes do jogo fiz uma pesquisa rápida e descobri que o Rams não ganhava um Super Bowl desde 1952. Isso por si só já nos deu mais do que mera confiança, na verdade nos deu uma confiança imbatível. Desde então, o jogo entrou para a história do esporte como um clássico, mas não pelos motivos esperados. William foi checar a televisão para ter certeza de que estava tudo bem com ela. Também tinha montado um backup na entrada da cozinha. Preparei os petiscos indispensáveis, então o grande momento chegou. Nós ficamos colados no aparelho, hipnotizados por cada partida. No primeiro tempo, os Rams fizeram 9-0. Mas nós nos recusamos a desanimar. Aquilo era menos que um touchdown e um gol de campo. Não se preocupe, Pop, disse ele. Somos conhecidos como um time de segundo tempo.
O segundo tempo nos fez prender nossa respiração. Os times trocaram pontos, mas os Titãs chegaram mais perto. Faltando 6 segundos para terminar o jogo e com os Rams ainda na liderança por um touchdown. Os Titãs pegaram a bola. 6 segundos podem não parecer muito, mas no futebol americano é tempo suficiente para ocorrer o tipo de milagre pelo qual todo torcedor obstinado anseia fervorosamente. Os Titãs alinharam-se na linha de 10 jardas. Steve McNair lançou a bola para Kevin Dawson na linha da primeira jarda. A vitória parecia tão próxima que eu podia sentir o cheiro dos fogos. Até que o impensável aconteceu. Na defesa do Rams, Mike Jones atacou Dawson e o derrubou bem perto da linha do gol. Dawson esticou o corpo para alcançar o gol e eu gritei desesperadamente como se isso pudesse empurrá-lo alguns centímetros à frente. Mas não teve jeito. Jones envolveu Dawson com seus braços enormes como uma jiboia de 20 quilos. Os fãs do Rams explodiram em todo o estádio enquanto William e eu ficamos sentados em silêncio incrédulos. Jamais esquecerei aquele momento nem o olhar no rosto de William, quando ele se voltou para mim com toda a angústia existencial de um ator interpretando Shakespeare e disse: "Você acabou de presenciar um dos momentos de maior sofrimento da história." Agora eu sorrio sempre que me lembro do drama do nosso sofrimento. Reconheço a fraqueza com que usamos essa palavra em nossa cultura para descrever circunstâncias completamente diferentes. Nós a empregamos para coisas de pouco peso, como: que sofrimento ter seus sapatos preferidos comido pelo cachorro. Que sofrimento por terem descontinuado sua cor de batom preferida. Que sofrimento por seu personagem favorito ter morrido naquela série de televisão. Nossa cultura usa excessivamente a palavra sofrimento. Ela se tornou tão comum como a chuva em São Paulo ou um discurso de um político. Mas a realidade é que o sofrimento é profundo, real e muitas vezes inesperado, como uma tempestade que chega sem avisar. Vimos isso no dia 20 de maio de 2013, quando um tornado F5 arrasou a localidade de Murray, em Oklahoma, deixando um rastro de morte e destruição em seu caminho. Aquele tornado de mais de 1,6 quilômetros de largura permaneceu no chão por quase 40 minutos, um tempo sem precedentes. Aqueles quase 40 minutos mudaram as vidas de muitas pessoas. Naquele dia morreram 23 pessoas, das quais 7 eram crianças do ensino fundamental. Houve 377 feridos. No amanhecer do dia seguinte, nós começamos a ver a pilha de destroços e brinquedos jogados em árvores, o único sinal das famílias que um dia viveram lá. Minha primeira resposta foi ajoelhar e orar, clamando a promessa do salmista Davi para aqueles cujos corações e vidas foram devastados. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Salmo capítulo 34, versos 18. Uma equipe de voluntários uniu forças com o maravilhoso ministério dos Samaritan's Purse, uma agência internacional de ajuda. E nós fomos de carro para lá a fim de nos ajuntarmos à equipe de limpeza. Embora eu tivesse assistido a uma ampla cobertura da tragédia pela televisão, nada havia me preparado para o que via naquele dia. Parecia que tinha lançado uma bomba atômica. Fileiras e mais fileiras de casas tinham sido totalmente destruídas. Era nosso trabalho limpar os destroços, tijolo por tijolo, e orar para que, de algum modo, conseguíssemos encontrar aqueles itens insubstituíveis e devolvê-los para as famílias que um dia chamaram de casa aquela pilha de lixo. Elizabeth nos pediu para ajudar a encontrar as joias da mãe. Unimos forças com as de um pai de um veterinário do exército que procurava as medalhas de seu filho. Nós encontramos 2. Repetidas vezes ouvíamos a mesma expressão: sem salvação. Mofo, asbestos ou lama quase impossibilitaram salvar qualquer coisa. Era um cenário de sofrimento, de uma devastação absoluta. Ao final daquele dia, nós tivemos o privilégio de passar um tempo com um dos homens que tinha perdido tudo. E aquela fundação deu àquele homem uma Bíblia, que fora assinada por todas as voluntárias, e nós oramos por ele. Nós tínhamos ido lá para servir aquele homem e aos demais que foram afetados pela tempestade, mas foi ele que nos deu um presente incrível.
Ele nos contou que algumas semanas antes do tornado chegar, tinha ido ao parque temático no Texas com algumas das crianças da terceira série do seu grupo de jovens. Na volta de carro para casa, ele conversou com os meninos sobre o dia que tiveram e a conversa eventualmente seguiu para a fé em Cristo. Um dos meninos deixou bastante claro para ele que na semana anterior ele tinha colocado sua confiança em Jesus e nada poderia abalar aquilo. Esse menino foi um dos 7 alunos da terceira série que perderam a vida no tornado. Formando um círculo e orando com lágrimas escorrendo por nossos rostos sujos, agradecemos a Deus pela verdade de que, embora a terra tivesse tremido naquele dia naquela cidade, aquele menino tinha ido dos braços de uma família que o amava para os braços de um pai que lhe daria as boas-vindas em casa. Então oramos pelas famílias daquelas 7 crianças, pelos corpos que elas sabiam estar naquele momento irreconhecíveis. O significado central do sofrimento indica uma perda inimaginável. Uau! Deus tremendo! Qual é o sofrimento que tem atingido a tua vida? Não há dor que o nosso Deus não seja capaz de sanar, de curar, de restaurar. Ele é o bálsamo de cura. Qual é o sofrimento que tem assolado a tua alma? É um sofrimento ou são pequenas tristezas? Mas se é um sofrimento, se ele é devastador, o Senhor tem poder para colocar as mãos dele e te levar do sofrimento à força. Ele é a tua fortaleza. Um grande beijo e até o próximo áudio.